estar aqui com essa maravilhosa pastora Isa, minha pastora. É um orgulho receber você aqui nesse podcast para a gente tratar assuntos de mulheres, que é de mulher para mulher, né? Eu sei que são muitos assuntos que nós vamos abordar aqui nesse podcast para vocês. E hoje nós trouxemos um tema que a pastora, para mim, ela tem essa força, assim, essa inteligência, esse conhecimento, que é a identidade da mulher, que é o que a gente sempre está buscando, procurando, né? E a pastora vai falar aqui para nós um pouco desse tema. Vai ser um papo totalmente descontraído, não tem nada de script, só para vocês entenderem, que realmente é um podcast mesmo, voltado para nós mulheres entender um pouco melhor sobre esse assunto feminino e vários outros assuntos que o Entre Elas vai estar abordando. Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Bom, nós usamos muito esse termo maravilhosos por conta da própria Fabiola, né? Ela que trouxe isso para nós ali na nossa comunidade e nós aderimos e hoje todas somos conhecidas como maravilhosas. Bom, eu me chamo Isa, sou pastora na comunidade Reino Church. Sou do Ministério de Mulheres, trabalhamos com as mulheres juntamente com a Fabiola, entre outras mulheres ali que estão conosco na equipe, trabalhando. E um dos temas fundamentais para abordarmos nesse primeiro podcast, nada seria melhor de falarmos sobre identidade, né? E há muitos anos atrás, eu tenho um testemunho muito forte para contar a respeito de identidade, quando me apresentaram um Deus senhor de engenho, um Deus carrasco. Foi esse Deus que eu conheci, né, na minha conversão. Foi esse Deus que me apresentaram, um Deus que nos castiga, um Deus que nos pede, que tem aquele chicote, se você não fizer, se você não for, se não for do jeito que eu quero, você não vai ter bênção e você vai ser castigada. E eu, há muitos anos da minha vida, eu vivi debaixo desse jugo, desse Deus que eu não conhecia. Medo, né? Na realidade, eu tinha medo de Deus, porque eu conhecia Deus como um Senhor. Ele é só o meu Senhor. E o Senhor, ele só manda. O seu Senhor, né? O meu Senhor, ele só manda. E a gente só obedece. É claro que nós temos que obedecer, né? Sim. É para ser descontraído, então vai ser descontraído. É isso né? aí. Porque eu sou alguém bem descontraída, né? E é para obedecer? Tem que obedecer. Mas obedecer por medo, aí já se torna uma coisa muito difícil e complicada. Porque você não obedece de coração, você não obedece de vontade própria, mas você obedece por medo de ser castigado. Sim. E não é esse Deus que nós conhecemos hoje, o Deus que eu conheço hoje. Sim. E eu tinha muito medo de Deus, então eu ficava muito ali, à risca, fazendo tudo conforme aquele Deus que me apresentaram, simplesmente por medo das coisas acontecerem ou não acontecerem, como eu gostaria que fosse ou não, pela forma que foi apresentada a mim. Mas quando que foi apresentado? Desde pequenininha? Tipo, você já nasceu no berço evangélico? E aí essa... Porque assim, na minha visão, porque o Deus que minha mãe me apresentou era um Deus do universo, né? Então, na minha infância, adolescência, até eu virar adulta, onde eu conheci o verdadeiro Deus, foi com 30 anos. Então, esse Deus de religiosidade que ainda, infelizmente, existe, né? Com quantos anos que você está falando isso? É assim, eu fui criada num lar onde as pessoas dizem que nós somos católicos, apostólicos, romanos, corintianos.
Na, na realidade não existe, né? E eu ficava na minha cabeça quando criança, eu falei, gente, que negócio que é esse de católico, que eu não vejo ninguém falar de igreja, eu não vejo ninguém em igreja. Então, assim, é só de falar, entendeu? E fui criada totalmente num lar disfuncional, né? Então, assim, a gente tinha muita referência de maternidade, de mãe. Minha mãe sempre ali, nos instruindo, cuidando de nós. E meu pai trabalhava muito, mas era alguém muito, como se eu vou dizer a palavra? Alguém que também foi criado num lar disfuncional e que trouxe essa repetição para dentro, né, do seu casamento, ou de constituir a sua família, entendeu? Então, assim, a gente ouvia falar muito pouco de Deus. Ouvíamos dizer que éramos católicos, o que eu não entendia muito. Tanto é que quando foi para fazer crisma, primeira comunhão que fala, né? Nem sei muito bem. Eu não quis fazer. Eu não quis fazer. Porque eu não gostava, era algo que eu não gostava. Eu não quero participar disso, eu não quero fazer primeira comunhão, eu não quero fazer crisma. Eu não queria, porque eu não entendia. E como fazer algo que você não entende? Sim. É muito difícil. E em 2001, eu me converti. Eu me converti trabalhando num show do Diante do Trono, em São José dos Campos, como segurança desse evento. E nesse evento, eu fiquei impactada por não ter ocorrência. Não teve ocorrência nenhuma nesse evento. Nem de entrada, nem de revista. Não teve ocorrência alguma, o que diferencia dos shows seculares. E ali eu já fui impactada já de início, né? De ver aquele movimento, de ver aquelas pessoas entrando com ordem e decência no evento para participar daquilo. Até então eu só tinha feito outros eventos que tinha acontecido cada barbaridade que eu falava, meu Deus, mas estava ali. E o show foi acontecendo, as orações começaram a ser feitas, as canções começaram a ser ministradas. Eu me lembro que eu estava armada, eu ficava com o revólver muito pesado aqui, né? Colocava aqui o revólver. E eu estava de salto, tinha que trabalhar de salto, eu estava de salto. De repente eu vi uma canção. É sobre isso. É sobre isso. Foi onde mudou tudo. Foi onde você... Eu ouvi uma canção. E essa canção dizia assim: existe um rio, Senhor. Eu não consigo nem... É psicanalítico. Tá vendo um insight aqui nessa tarde hoje. Glória a Deus, Deus. ele nos traz à memória muitas coisas. E eu ouvi a Ana Paula cantando essa canção, era verão, era início de verão. Eu nunca tinha escutado essa canção na vida. E eu me lembro que ela começou a ministrar sobre as águas purificadoras naquele lugar. Depois vocês marquem aí, Ana Paula Valadão, para ouvir esse testemunho. E ela começou a ministrar sobre águas purificadoras. E ela disse assim, eu me recordo muito bem que ela disse assim, aquilo marcou muito a minha vida. Para completar aquilo que Deus está fazendo nessa noite, nesse ambiente, Deus poderia mandar uma chuva. Mas foi instantâneo. A chuva, ela começou a vir, mas era uma chuva... Uau! Ela chovia, mas assim, ninguém saiu do lugar por causa da chuva. Caramba, Era algo tão de Deus que nós recebemos aquela chuva como chuva de bênçãos naquele ambiente. E naquele dia eu tirei os meus sapatos, eu peguei a arma e eu coloquei debaixo do palco, eu fiz a segurança embaixo do palco. Eu tirei a arma e eu falei assim, eu quero isso para a minha vida. E ali começou uma história, começou uma nova trajetória de transformação.
para minha vida. Só que daí você não tem o conhecimento quando você aceita Jesus de início. Sim. Então, assim, as pessoas, elas te moldam conforme elas querem te moldar. Aí você vem para a religião. E a religião, ela te impõe muitas coisas. E foi nisso que eu conheci o Deus, o Senhor de engenho, Deus carrasco. E Deus que nada pode. nada pode, Se entendeu? você fizer, você vai para o inferno. Exatamente. Deus vai te levar para o inferno. Se você continuar fazendo, Deus vai te levar para o inferno. Exatamente. E eu não conhecia. E fui caminhando, 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 até chegar a um ponto de, um dia pela manhã, o próprio Deus se apresentar e me dizer: Isa, filha, a partir de hoje, você vai me conhecer como pai. Uau! A Nossa! partir de hoje, você até aqui me conheceu um Deus que te apresentar. Mas a partir de hoje, você vai me conhecer como um pai que te ama, um pai que tem prazer nos seus filhos, um pai que poucos conhecem. A partir de hoje, eu sou o teu pai. Eu sou teu pai. A música da, da Valesca. E a partir de hoje, eu sou teu pai. E a partir de hoje, um outro relacionamento você vai ter comigo, entre pai e filha. Uau! Aí a minha história começou a mudar aí. Eu comecei a entender quem era ele. Eu comecei a me relacionar com o pai. E aí, automaticamente, você entendeu que você era filha, que tinha esse acesso com o pai, porque na religiosidade a gente não tem um acesso, é transitório, né? Até entender, pelo menos eu falo por mim, porque para mim também, para eu entender o pai, era só Jesus, 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 Jesus. Mas espera aí, a Trindade, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. E não ia, mas por conta de paternidade. E aí eu acho que a religião realmente traz muito isso, né? Em você não ter. E eu não consigo de verdade entender, né? Para mim, eu acho que é uma falta de conhecimento, até mesmo de algumas igrejas, para ensinar isso. Eu digo que é para algumas amigas que eu falo que parece que é meia preguiça para ensinar. Porque realmente a igreja ela precisa, igual eu com 30 anos, porque para mim Jesus Cristo ele era um filósofo, que foi onde eu cresci nisso. E, e aí quando você começa a entender que você é filha e que você tem acesso ao Pai, no entanto que as minhas orações eram sempre Jesus, Senhor, Senhor, Salvador, meu Senhor, meu Salvador. Mas e o Pai? O Pai eu não tinha esse acesso. E aí, quando eu descobri esse acesso, aí sim, né? E as coisas parece que, pelo menos comigo, eu falei, cara, eu tenho um pai, eu tenho um pai. E sabe, e como é maravilhoso a gente saber que a gente tem um pai que cuida, que nos ama, que sempre está conosco, né? Porque a gente acaba criando expectativa em cima de pessoas, de pastores, de professores, dos pontos P's, né? Então, e aí quando você entende que você não precisa criar expectativa em cima do ser humano, mas criar expectativa em cima do pai, que é ele que sabe o que é o melhor,
para nós. Mas, minha amiga, até eu entender, pelo menos eu, até eu entender isso, quantos processos. É muitos processos. Ô, maravilhosa, tô muito mega feliz que esse primeiro episódio saiu. Tudo que é para Deus é com muitos desafios. E tá saindo não só para mim, mas para vocês. Então, temos mais 3 episódios falando sobre esse tema da identidade. Temos outras convidadas sobre outros temas de saúde, tudo que se refere à mulher. Gente, vai estar aqui no Entre Elas Day. Então, não fica de fora. Aproveita todas as informações que eu vou estar trazendo aqui para vocês, ok? Beijo, fica com Deus.